E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise se vale a pena seguir comprando Itaúsa. Eu sou o Miguel e esse é o canal Dividendo e Tradição. A Itaúsa recentemente divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024 e hoje nós vamos dar uma olhada nos números. Bem, como já é de costume, vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Itaúsa. Começando aqui pelas margens, a Itaúsa tem excelentes margens, graças ao Banco Itaú, um ROI de 15, um bom preço sobre valor patrimonial e um PL de 7, levemente abaixo de sua média ao longo do tempo. Logo aqui de cara, nesse segundo slide, nós temos a estrutura acionária. E aqui você consegue ver muito bem e entender como está dividido a participação da Itaúsa. Então, parte da Itaúsa pertence à família Egídio de Souza Aranha e outra parte é Free Float, que são as ações que nós compramos no mercado. 32,66% dessas ações são de pessoas físicas, 35,60% são de pessoas jurídicas estrangeiras, 31,57% são de pessoas jurídicas locais e 0,17% são de pessoas físicas estrangeiras. E a Itaúsa, por sua vez, possui 37,34% do Banco Itaú, que é responsável por mais de 96% do resultado da Itaúsa, e 37,34% do Banco Itaú é uma participação muito relevante. A Itaúsa também tem 29,47% da Alpargatas, 37,84% da Dexco, 10% da CCR, 10,38% da CCR, 12,88% da AGEA, empresa de saneamento, 48,93% da Copa Energia e 8,50% da NTS. Então aqui você consegue perceber como funciona a distribuição e aqui você consegue ver as 7 empresas que compõem a holding Itaúsa e que, apesar do Banco Itaú ser responsável por 96% dos resultados, a empresa também tem outras companhias no seu portfólio. E é interessante ressaltar que todo o dividendo que o Itaú paga é integralmente repassado para os seus acionistas. E as outras 6 empresas da carteira da Itaúsa, que são uma posição muito menor, quando elas pagam dividendos, servem para a manutenção da holding. Isso é quando elas dão lucro. E muito dificilmente a Itaúsa vai colocar alguma companhia na carteira que vai ter a solidez, a robustez do histórico do Itaú e que seja tão lucrativo quanto. Aqui no sumário executivo, o lucro líquido recorrente da empresa foi de impressionantes 14,8 bilhões, uma alta de 22% em relação ao ano passado. De contrapartida, o valor de mercado do portfólio caiu 11%. Isso daqui não impacta em nada no fluxo de caixa, é apenas a título de curiosidade. E olha só que interessante, o ROI recorrente da empresa teve um leve aumento e está na ordem de 17,4%, diferente daqueles 15% que eu mostrei aqui no começo do vídeo. Ou seja, esse indicador aqui ele precisa ser atualizado. E a empresa destaca que houve crescimento de 21,5% em relação a 2023, que é o maior da série histórica, refletindo o sólido resultado do portfólio e o melhor resultado financeiro da holding. E aqui no que diz respeito à remuneração aos acionistas, foi declarado em fevereiro de 2025 6,6 bilhões em proventos adicionais, totalizando proventos relativos a 2024 de 9,6 bilhões líquidos, totalizando 0,88 por ação, um aumento de 20% em relação a 2023, fechando com um dividend yield de 10,8% e um payout de 68%. Então parece que as piadinhas com a Itaúsa acabaram. Então parabéns para você que se manteve firme durante todo esse tempo. Aqui a empresa fala acerca dos JCPs trimestrais, que particularmente, na minha opinião, era melhor pegar esse recurso, juntar e pagar toda de uma vez, mas de qualquer forma tá aí. Subscrição de ações, uma chamada para capital, um aumento de apenas 1 bilhão no capital total da empresa, a um excelente preço de R$ 6,70. Não tem como ficar de fora disso. É um desconto de 30% sobre o valor de mercado. E aqui a empresa destaca uma bonificação de 5% que já aconteceu e inclusive já foram entregues essas ações no começo de 2025. Aqui nessa tabela você consegue ver
a lucratividade da empresa quando comparado o quarto TRI de 2024 com o quarto TRI de 2023. Houve um aumento de 16% no lucro líquido recorrente e no anual de 21,5%. O ROI também aumentou significativamente na comparação TRI versus TRI, mas na comparação anual, nenhum ponto percentual. Permaneceu estável. Um ROI de 17,4%, que também é muito bom. Agora, no quesito ROI recorrente sobre o patrimônio líquido médio, aí sim, houve um aumento de 1,7 ponto percentual. E aí, na comparação ano a ano, a Itaúsa fechou 2024 com 17,4%. E aqui o ativo da companhia cresceu, o endividamento líquido também cresceu e o patrimônio líquido também acompanhou. E aqui no resultado individual da Itaúsa, você consegue perceber que 96% do resultado vem do Banco Itaú. Então, você que possui Itaúsa tem que ficar vidrado nos resultados do Itaú. Afinal de contas, quando o Itaú abre a torneira dos dividendos, isso é excelente para a Itaúsa. Então, aqui na comparação TRI versus TRI, o resultado do banco aumentou 22%, o setor não financeiro faz até raiva, ele retraiu 77%, trazendo lucros pequenos, isso quando não deu prejuízo, como é o caso da NTS, empresa ligada ao setor de gás, e a Dex. Então, são péssimos resultados, pelo menos até o momento. Como eu disse, é muito difícil que a Itaúsa faça alguma investida tão rentável quanto foi o Itaú. Eu acho que era até mais interessante aumentar a participação dentro do banco, mas isso é assunto para outro vídeo. E aqui você consegue perceber que as despesas administrativas elas se mantiveram na comparação ano a ano em relação às despesas tributárias. Houve uma retração de menos 4%, o que é positivo, e as doações para o Instituto Itaúsa aumentaram em mais de 300%. Pulando de 12 milhões para 51 milhões. E aqui, outras despesas caíram mais da metade. E aqui a empresa deixa claro a composição do capital e alavancagem. A Itaúsa tem por prática a gestão prudente de caixa e manutenção de patamares saudáveis de alavancagem. Abaixo estão as composições do capital do passivo e os principais indicadores de endividamento da companhia até o dia 31 de 12 de 2024. E fica mais do que claro que a Itaúsa é uma empresa sem endividamento. Claro, existe uma dívida, mas é uma dívida muito controlada. Ela sequer se compara ao endividamento de outras empresas como a Taesa. Então, de todo o patrimônio líquido, 8,7 bilhões são passivos. E parte desse passivo, a maior parte dele, na verdade, são debêntures, que são os empréstimos, provisões, representando apenas 2% de todo o capital líquido, dividendos e JCP a pagar, que é muito pouco, e alguns outros passivos que não fica muito claro. E aqui nós temos alguns indicadores de endividamento. A empresa aumentou um pouco da dívida líquida, mas não é nenhum patamar absurdo, uma pequena retração no valor de mercado do portfólio, e isso daqui não impacta nos dividendos. E quando você pega a dívida líquida da empresa e divide pelo patrimônio líquido, você consegue ver a insignificância. Representa apenas 1,2%. Isso daqui é quase nada. A mesma coisa acontece em relação à alavancagem. E no fluxo de caixa, a Itaúsa encerrou o quarto trimestre de 2024 com 3 bilhões e 580 milhões de saldo de caixa, cuja movimentação está aqui devidamente apresentada. E os proventos recebidos do setor financeiro é na ordem de 7 bilhões e 762 milhões, 2 bi em captação e 8 bi e 40 milhões em proventos pagos. Aqui são amortizações, juros, impostos e uma pequena recompra de ações. Eu acho que deveria inclusive aumentar. A Itaúsa em algum momento deveria recomprar parte das suas ações, porque a base já tem ações demais. Isso seria muito positivo para quem já possui as ações da empresa. Logo seriam menos ações para distribuir e os proventos seriam um pouco mais significativos. Aqui nós temos o fluxo de proventos por competência do exercício e como você pode observar, a grande maioria dos proventos recebidos e a receber das investidas vem do Banco Itaú. Então, por isso daqui, você já tira tudo. O segundo mais relevante é o NTS e não chega sequer aos pés. Assim você consegue ver toda a fragilidade do restante da carteira. Então eu volto a repetir. Você que tem Itaúsa,
tem que ficar ligado nos resultados do Banco Itaú. E aqui, como você pode ver, nessa época, a torneira dos dividendos do banco estava fechada por conta da provisão para devedores duvidosos no tempo da pandemia. Mas esse período já passou e eram aqui que aconteciam aqueles memes, pessoas que compraram sem saber por que compraram e sem entender como funciona a Itaúsa, e aí elas vendiam os seus papéis e ficavam fazendo graça na internet. Mas esse tempo passou, o Itaú anunciou mais proventos e a Itaúsa repassou esses proventos. Então hoje a gente tem aqui um payout bem mais significativo de 68%. Detalhe, em algum momento esse payout pode vir aqui para 90%, depende do Itaú. Então a situação da Itaúsa pode até melhorar, não que esteja ruim, muito pelo contrário, está muito boa, mas pode acontecer e se você tiver os papéis da empresa, certamente vai ter uma boa surpresa. Aqui está o histórico do fluxo de proventos líquidos recebidos e declarados pela Itaúsa. Observe que, ao longo do tempo, os proventos eles aumentaram mais de 54% ano a ano. E foi como eu disse, isso daqui foi no período pré-pandemia e, a partir dessa linha, o período pós-pandemia. Na verdade, eu quero durante a pandemia. Mas observe como é forte essa relação. A Itaúsa distribui aquilo que o Itaú paga. Então, tem que ficar ligado nisso. Bem, e se eu pudesse resumir o vídeo de hoje, seria o seguinte. Na minha opinião, isso daqui não é recomendação, mas na minha opinião, vale sim a pena seguir comprando ações da Itaúsa, ou quem sabe até ações do próprio Itaú diretamente. Isso daí é algo que fica a seu critério. Eu acho o Itaú uma empresa muito bem gerida, um excelente banco, um dos maiores da América Latina, e não acho que vai quebrar da noite para o dia. Acho que será um banco muito lucrativo ainda para as próximas décadas, especialmente por conta de toda a vantagem competitiva. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Sei que o meu canal é pequeno, mas muito maior é o meu compromisso com a qualidade do conteúdo. E agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para assistir esse outro vídeo que eu gravei acerca dos mega dividendos da Itaúsa. Um abraço para você e fique com Deus!